Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula dessa semana, nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de resíduos que vão ser encontrados na área da saúde, em laboratórios, que vocês vão se deparar aí, né, principalmente na profissão de auxiliar de farmácia, como de auxiliar de laboratório de análises clínicas. Então, nós vamos ver a classificação deles, quais são esses tipos de resíduos, como eles devem ser descartados, os cuidados que devem ser tomados, certo? Então, vamos lá. Então, classificação e descarte no caso de resíduos. Então, a classificação da área de resíduos, né, de saúde, então vai lá, vai ser, no caso, 5 tipos de grupo de resíduos. Então, o grupo A, que vai ser os resíduos com risco biológico, o grupo B, que vai ser os resíduos com risco químico, o grupo C, que são os resíduos com rejeitos radioativos, o grupo D, que são resíduos comuns, que são aqueles que são descartados em residências, e o grupo E, que são os resíduos perfluorocortantes. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um deles, quais que vão ser esses tipos de resíduos, os exemplos dele, e como eles devem ser descartados, né? Quais os cuidados que devem ser tomados aí para o descarte deles e a separação desses tipos de resíduos, porque normalmente num ambiente, principalmente da área da saúde, num laboratório de análises clínicas ou muitas vezes num ambiente aí numa farmácia onde acontece aplicações de injetáveis, nós vamos ter vários grupos, né, de resíduos muitas vezes que vão estar juntos, e aí vocês vão ter que fazer a separação desses resíduos de acordo com o seu descarte. Então, o primeiro vai ser o grupo de resíduos A, né, que são os resíduos biológicos. Então, o que são os resíduos biológicos? Os resíduos biológicos vão ser aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos. Então, o que vão ser agentes biológicos? Né? Então, secreções, como sangue, escarro, fluidos orgânicos, tudo isso são resíduos biológicos. E como esses resíduos eles devem ser descartados? Normalmente, eles vão ser descartados em um lixo branco, que a gente classifica como lixo hospitalar, e aí vai ter essa figura, né, ilustrada abaixo, que vai ser o grupo A, resíduos biológicos ou infectantes, que daí a gente classifica como lixo branco. Então, aqui a gente vê, né, o descarte. Essa figura aí vai ser a que vai estar daí no saco branco, ilustrando daí aonde vai ter que ser descartado. E vai ser o descarte de resíduos infectantes e não perfluorocortantes. O que é não perfluorocortantes? Que são aqueles resíduos que não apresentam lâminas, né, ou facetas aí que acabam conseguindo perfurar. Então, eles são classificados como não perfluorocortantes. E quais que vão ser esses tipos de resíduos? Luvas usadas, algodão com sangue, papel usado para forrar a bancada e o suave. Então, o que acontece? Esses são alguns exemplos, né, que vocês encontram aí, muitas vezes, numa aplicação de injetáveis ou num laboratório, muitas vezes, de análises clínicas. Então, as luvas usadas no procedimento, tanto para fazer a aplicação de injetáveis ou as luvas usadas ali de procedimento na hora da manipulação das amostras, né, do material biológico dentro de um laboratório de análises clínicas, devem ser descartadas no lixo branco. O algodão com sangue, principalmente quando é feito ali a parte de coleta de sangue, ou se não, aplicação de injetáveis. O papel usado para forrar a bancada, onde você vai fazer a preparação, né, das seringas que vão ser aplicadas, ou muitas vezes das amostras que vão ser manipuladas ali, né, para a preparação de análise. E o suave, o que é o suave? O suave, ele parece um cotonete, que é utilizado principalmente para fazer a coleta, né, de secreções, como Papa Nicolau, do colo do útero, como secreção bucal, secreção dos ouvidos. Então, ele também vai conter aí resíduos biológicos. Então, também tem que ser descartado em um lixo branco, que é classificado como lixo hospitalar.
Grupo B. O grupo B vai ser os resíduos químicos. Os resíduos químicos são resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características físicas, químicas e físico-químicas, né, que podem ser inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, esse desenho abaixo, ele ilustra aí, né, a qual que vai ser o local onde vai ser descartável, e o tipo de risco, né, que apresenta os resíduos químicos. Tem resíduos químicos que vão ter um risco um pouco maior, tem resíduos químicos que não vai ter um risco tão elevado, né, na hora do seu descarte, então pode ser descartado muitas vezes até aí na pia, né? Então, aí vai depender do tipo de resíduo químico e qual vai ser o tipo de descarte característico. Então, esse grupo aqui, o B, que tem essa caveirinha, ele representa daí os resíduos químicos, principalmente resíduos químicos que são corrosivos ou que têm uma alta toxicidade, para mostrar, né, sugerir aí essa ilustração como perigo. Então, os tipos, né, de exemplos de resíduos químicos vai ser medicamentos vencidos, produtos hormonais, antimicrobianos, reagentes para laboratório, efluentes do equipamento automatizado, saneantes, desinfetantes, entre outros. Então, todos esses produtos, eles são classificados como resíduos químicos. Esses resíduos, como medicamentos vencidos, né, antimicrobianos, todos esse material, esses resíduos químicos, normalmente, principalmente de medicamentos, para quem for aí de auxiliar de farmácia, tem empresas especializadas que fazem coleta, principalmente de medicamentos vencidos. Então, esses medicamentos, como que eles devem ser descartados? Normalmente, na farmácia, vai ter lá uma ficha, né? Onde você vai preencher os dados todos do medicamento, lote, fabricação, o vencimento, colocar a quantidade desses medicamentos que venceram, e aí essa empresa especializada que coleta esses produtos vencidos, principalmente produtos químicos, medicamentos vencidos, ela vai lá e ela vai coletar esses medicamentos e eles cobram, né, de acordo com o peso da quantidade de produtos vencidos, ali no caso, medicamentos vencidos. Então, é dessa forma que é feito o descarte de medicamentos vencidos. Então, essa empresa ela é responsável por incinerar, né, esses medicamentos e ela não descarta em qualquer lugar daí, né, essa grande quantidade, muitas vezes, de medicamentos e produtos químicos vencidos. É feito um descarte da maneira correta. Então, aí preenche essa ficha certinho e esse documento ele fica armazenado ali dentro da farmácia para controle mesmo, né, de fiscalização e de entrada e saída do medicamento do estoque. Os outros produtos, eles também fazem essa parte de coleta. Então, eles acabam coletando aí os produtos, né, de acordo aí com a pesagem que eles apresentam. A parte daí no caso, vocês podem me perguntar, mas em casa, né, como as pessoas muitas vezes acabam podendo fazer o descarte desses medicamentos vencidos? Tem algumas autoridades, no caso, né, o SUS, né, a Vigilância Sanitária Municipal, que autoriza muitas vezes pessoas levarem medicamentos vencidos para eles lá fazerem um descarte correto. Ou se não for uma quantidade grande de medicamentos, o que pode ser feito? Pode ser feito descarte na pia, né? Então, descarte aí do medicamento, você joga o medicamento líquido, no caso na pia, em água corrente, que daí não tem o problema fazer o descarte desta forma, certo? Porém, se for medicamentos não, produtos, né, que tenham como produtos utilizados para raio-x, produtos que são quimioterápicos, então tem que ter um certo cuidado um pouco maior, principalmente produtos que são utilizados em raio-x. A gente não pode fazer o descarte dele em qualquer local. Então tem que ter uma empresa especializada e tem que ter normalmente como se fosse um local, né? Como que se fala? É um tambor onde você vai colocar esses produtos aí na hora que a empresa chegar para fazer a coleta. Então, não pode deixar ele em qualquer local.
Então, aí vai ter, né, a imagem, normalmente, dessa caveirinha aí, ilustrando esse produto aí, que é um resíduo químico, e aí de acordo com o risco, né, que ele está apresentando. Então, aqui, lembrando que a gente está vendo a parte da classificação dos tipos de resíduos, né, e como aí eles devem ser descartados, e não o grau de risco que eles apresentam. Então, aqui, né, a parte dos resíduos químicos. Então, alguns resíduos químicos devem ser armazenados para descarte posterior, que é o que eu comentei para vocês, que acontecem na maioria dos produtos químicos, né, medicamentos ou outros produtos que classificam como os resíduos químicos que a gente viu no slide anterior. Eles têm empresas especializadas que fazem a coleta desses medicamentos, né, desses produtos. Já produtos como reveladores e fixadores de raio-x, esses produtos eles devem ser armazenados, né, dentro aí de galões, né, de um local, esses tambores especializados, até, no caso, chegar à empresa aí que vai fazer o descarte correto desses produtos. E lembrando que sempre tem que ter daí a imagem ilustrativa, né, no local onde ele vai ser descartado. Para daí, no caso, informar as pessoas que estão ali presentes o risco que esse produto ele representa. Grupo C, que são resíduos radioativos. Então, são os materiais radioativos ou contaminados com radionucleotídeos provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a norma CINE-NE 6.05. Então, esses vão ser todos os produtos radioativos, né? Que vão estar, daí, no caso, naquele ambiente. Então, os rejeitos radioativos, normalmente, eles vão ser produtos que eles têm que ser descartados em locais apropriados, né? Tambores que vão ter um isolamento ali para não passar essa radioatividade para o meio, né, onde se encontra. E aí tem que ter uma vedação bem certinha aí para não correr o risco de ter rejeitos radioativos naquele local. Então, como que deve ser proceder esses resíduos radioativos, né? Então, devem ser segregados de acordo com a natureza física do material, em conformidade com a norma da NE 6.05 do CNEM. Então, eles são rejeitos sólidos, que são recipientes rígidos, rejeitos líquidos, que vão ser aí descartáveis de frascos até 2 litros, e sempre com a identificação de qual rejeito radioativo que está ali naquele local. Essa figura aqui ilustrativa, ela representa aí o local onde que, no caso, o galão, o tambor ali, isolado, onde vai estar contida os resíduos radioativos, que essa ilustração, ela informa ali que ali contém resíduos radioativos. Grupo D, vão ser os resíduos comuns. Os resíduos comuns são os demais resíduos dos estabelecimentos de saúde que não enquadram no grupo que a gente acabou de descrever anteriormente. Então, vão ser aqueles que têm características de resíduos domésticos, né? Resíduos que é o lixo comum que as pessoas acabam descartando aí nas suas casas, né? Resíduos que podem ser vidro, papel, alumínio, aço, plástico, né? Ou produtos que acabam sendo perecíveis. Então, todos eles são classificados como resíduos comuns, que também são encontrados aí em estabelecimentos da saúde e que quais que vão ser os resíduos comuns? Todos os resíduos que não se enquadraram aí nos grupos anteriores que a gente descreveu, né? No grupo A, no grupo B e no grupo C. Então, todos esses que não se enquadraram nesses, nos resíduos biológicos, resíduos químicos, resíduos radioativos, vão ser classificados daí, no caso, como resíduos comuns. E também, né, que não se enquadraram como resíduos perfluorocortantes, que a gente vai ver no próximo slide, que é o grupo E. Então, como que é feita a separação desses resíduos comuns? Tem cidades que elas funcionam com a parte de coleta seletiva, né? Que é onde que faz a coleta do lixo, que faz a separação certinha ali para a parte de reciclagem aí do material, né? Dos resíduos comuns.
onde que é feito o descarte desses resíduos, né? Que eu falei, que eu exemplifiquei para vocês, como vidro, produtos que são alimentícios, perecíveis, né? Papel, plástico. Então, onde que vão ser descartados? Normalmente no lixo preto, né? Que a gente classifica como lixo comum, e não contaminado e não pérfuro cortante, certo? Então, o que é um lixo não contaminado? É um lixo onde não tem resíduos biológicos, químicos, radioativos, né? E pérfuro cortantes são produtos que podem perfurar, né, a pele e causar aí muitas vezes, né, algum ferimento, alguma lesão. Então, qual que vão ser os produtos, né, que vão se classificar aí nos resíduos comuns? Papel toalha usado para secar as mãos, principalmente, né, antes na parte da asepsia das mãos, quando vocês vão fazer a parte de coleta de sangue, ou quando for fazer a parte de aplicação de injetáveis, então vocês vão ter que lavar, fazer a lavagem das mãos e posteriormente fazer a secagem dessas mãos com esse papel toalha. Então, esse papel toalha é descartado no lixo comum, no lixo preto, não no lixo branco, né? Que é o lixo da classificação do grupo A, que é o de resíduos biológicos. Folhas de caderno utilizados, né, para fazer anotações ali no laboratório ou na farmácia. Algodão com álcool, que foi utilizado na parte da antisepsia, e não o algodão que você, depois da coleta, após a coleta, que você colocou ali no local, que pode estar o quê? Com secreções de sangue. Então, o algodão com sangue, ele entra como risco biológico, né? Resíduo biológico. O algodão ali na parte, somente com álcool para fazer a antisepsia do local, ele entra como resíduo comum. Então, o algodão só com álcool, ele é jogado, descartado no lixo comum, que é o lixo preto. O algodão com sangue, ele vai ser descartado daí no resíduo biológico, que daí vai ser o lixo branco, que é aquele lixo hospitalar, certo? Então, a parte de coleta seletiva, que é o que eu falei para vocês, que é onde as pessoas fazem as separações, né, do lixo ali, de acordo com a natureza do material, que posteriormente vai ser feita a reciclagem desse material. Então, vai fazer a separação de plástico, papel, produtos, né, que são perecíveis, alimentos, vidro. Então, todos esses produtos são separados, né, de acordo com a sua natureza, para posteriormente fazerem a possível reciclagem. Então, aqui a gente vê, né, os tipos de produtos que são descartados e como devem ser descartados, principalmente na coleta seletiva, né, que é para a parte da reciclagem. Então, o lixo orgânico, que é aquele perecível, alimentos descartados, também no lixo preto, papel, vidro, plástico, metal, e aqueles produtos não recicláveis, que são não recicláveis, né? Que também vão ser descartados daí no lixo. Quando é feita a separação certinha dos tipos de resíduos, principalmente do grupo D, que são os resíduos comuns, principalmente quando tem o processo, a cidade que trabalha com a coleta seletiva, é muito mais fácil, né, para fazer a separação desse lixo e posteriormente a reciclagem de acordo com a sua natureza. Então, aí as pessoas, elas devem ter essa conscientização de fazer a separação aí do lixo de acordo com a sua natureza, orgânico, papel, vidro, plástico, metal e produtos que não são recicláveis. Então, aqui a gente vê, né, qual que é a diferença básica aí do lixo comum com o lixo branco. Então, o lixo comum vai ser o lixo preto, onde vai ser descartados produtos que não possuem risco biológico e não são perfluorocortantes. Já o lixo branco, eles são produtos que possuem o risco biológico, porém também não são perfluorocortantes. Então, todos os resíduos que vão estar ali no lixo branco, que é o lixo hospitalar, eles vão possuir resíduos biológicos, que daí vão possuir um possível risco aí, né, para a saúde, no caso de possíveis infecções. Já o risco, os resíduos enquadrados aí no lixo comum, lixo preto, eles são resíduos onde não possuem um risco biológico e nem perfluorocortante, que são aí normalmente descartados os resíduos domésticos e resíduos aí que não se enquadram nos resíduos do grupo A, B
C, né, no caso, e o resíduo E, que daí vai ser os classificados como perfluorocortantes. Grupo E. Então, o grupo E é o último grupo de resíduos, né? Vai ser os resíduos perfluorocortantes. Os resíduos perfluorocortantes são todos aqueles, como o nome já diz, possuem aí lâminas, agulhas, né? Ou pontas que podem causar uma perfuração ou cortar, no caso, né, a pele da pessoa, causar uma lesão e um possível risco aí de uma infecção. Então, vão ser lâminas de bisturis e barbear, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, lâminas e lamínulas. Então, todos esses vão se classificar como resíduos perfluorocortantes. Onde esses materiais devem ser descartados? Os resíduos perfluorocortantes, normalmente eles são descartados numa caixa coletora, que a gente chama ela como descarpac, né? Então, essa caixa coletora aí, normalmente de papelão, é uma caixa que vai ter uma quantidade de litro lá dentro, e para onde você vai conseguir colocando todo o material perfluorocortante utilizado aí na aplicação de injetáveis ou também na hora de coleta sanguínea, todos os materiais descartáveis, seringa com agulha, lâminas, ampolas de vidro, lamínulas, né, utilizadas e que devem ser descartáveis ou lâminas, scalps vão ser todos descartados nesse coletor perfluorocortante, que vai ser daí no caso esse, né, ilustrado aqui na figura amarelinho, que é uma caixa coletora. Por que ela é de papelão? Ela pode ser de papelão ou se não muitas vezes de plástico. Então essa caixa coletora ela é dessa forma de papelão ou de plástico para evitar com que essas lâminas, né, esses perfluorocortantes, acabem causando aí alguma lesão ou perfurando aí a pele de quem está manuseando, principalmente esse tipo de resíduo. Então, por isso eles devem ser descartados dentro do coletor perfluorocortante e nunca em outro tipo de descarte de lixo, como lixo hospitalar ou lixo comum, né? Porque daí vai correr o risco de causar aí, principalmente uma perfuração, né, perfurar a pele da pessoa, uma lesão na pele da pessoa e possivelmente um risco de uma contaminação aí de resíduos biológicos, né, e principalmente que foram ser manipulados esses materiais na área da saúde, né. Então, tem que ser descartados todos os resíduos perfluorocortantes dentro de caixinhas coletoras. Então, exemplos clássicos vai ser agulhas, lancetas e tubos de vidros, que tem que ser descartados aí dentro da caixa coletora. Então, aqui, né, o processo de separação e coleta de lixo, de acordo aí com a classificação. Então, lembrando, resíduos, classificação A, são resíduos no caso de risco resíduos biológicos, que são resíduos potencialmente infectantes. Então, vão ser sondas, curativos, luvas de procedimentos, bolsas de colostomia. Onde eles devem ser descartados? Descartados em lixo hospitalar, aquele lixo branco. Então, vão ser lixeiras, né, que normalmente vão estar ali com a imagem ilustrando de lixo hospitalar, e dentro elas vão estar revestidas com esse lixo branco, certo? Então, é desta forma que deve ser descartado aí os resíduos de classificação biológica. Já os resíduos químicos, como reveladores, fixadores de raio-x ou prata, têm que ser descartados em galões coletores específicos, né? Que é o que eu falei para vocês. Então, esse é representando na figura, a segunda figura aí, que é esses galões azuis. Então, eles têm que ser identificados e descartados separadamente, né? Não igual muitas vezes outros medicamentos que muitas vezes podem até, ou produtos químicos que podem, se não tem, né, um grau de risco para o meio ambiente, ser descartados, né, no caso, na pia. Classificação de grupo aí de resíduos C, que vão ser os resíduos radioativos, como cobalto ou lítio. Esses têm que ser descartados em caixas blindadas, né? E normalmente sempre identificados para as pessoas
tiverem consciências do tipo de resíduo ali que se encontra. Por que caixas blindadas? Para evitar aí, principalmente, que o ambiente fique aí com essa radioatividade aí desses produtos que estão aí descartados ali dentro. Resíduos D. Os resíduos D são classificados como resíduos comuns. Resíduos comuns são os resíduos que nós normalmente utilizamos aí tanto como domésticos, como resíduos que não se classificam nem nos resíduos A, B, C e E, né? Então aí vão ser fraldas, frascos, garrafas PETs, marmitex, copo, papel toalha ou produtos orgânicos, né? Então, eles devem ser descartados em lixeiras revestidas, porém com saco pretos, né? E esses são descartados como lixo comum aí, que é aquele parecido com o que descarta aí em residências. Resíduos perfuro-cortantes, que são aqueles classificados nos resíduos E. Então, os perfuro-cortantes são resíduos que podem perfurar, né, no caso, a pele da pessoa e causar aí uma possível contaminação, infecção. Então, são agulhas, lâminas, bisturi, frascos ou ampolas de medicamentos, e eles têm que ser descartados normalmente em caixas coletoras, normalmente podem ser de papelão ou muitas vezes de plástico revestido, que permitem, né, que essas lâminas ou agulhas não perfurem daí, no caso, a pessoa que vai estar descartando esse material ou utilizando essa caixa coletora, certo? Então, é isso, pessoal. Então, na aula de hoje, que a gente falou um pouquinho dessa parte aí de classificação dos resíduos, como eles devem ser descartados, né? Então, esses 5 grupos de resíduos que vocês vão encontrar tanto na área da saúde, como também viram que utiliza tanto em laboratórios de análises clínicas, como em farmácias, né, principalmente na parte de aplicação de injetáveis. E aí a gente viu que todos esses resíduos, eles acabam muitas vezes estando em comum, né? Principalmente resíduos biológicos, resíduos químicos, resíduos perfuro-cortantes, que são o que vocês muitas vezes vão se deparar mais aí na área da atuação do trabalho de vocês. E aí vocês têm que saberem identificar quais são os tipos de resíduos, se é biológico, se é químico, se é perfuro-cortante, para fazer o descarte correto aí desse material na hora aí da sua manipulação, saber fazer a sua identificação correta, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem, treinar um pouquinho mais, né? Quais são os tipos de resíduos, fazer a identificação de possíveis materiais que vão ser utilizados na função de vocês, como auxiliar de laboratório clínico e auxiliar de farmácia. E aí eu quero que vocês encaminhem para mim, né, pelo WhatsApp ou por e-mail, como vocês acharem melhor. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem daí, no caso, me mandar a mensagem ou mandar o e-mail também, que eu estou à disposição. Então, boa semana a todos e fiquem com Deus. Abraços.